10h24, os sindicatos foram multados por causa da greve de ônibus. Quem traz informações é a Daiane Andrade. Isso mesmo, Lenise. O Sindimoc, Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região, e o CETRANSP, que representa as empresas de ônibus da Grande Curitiba, foram multados em R$400 mil por causa da greve no fim de janeiro. A decisão é da juíza Tereza Cristina Gosdal, da Justiça do Trabalho, e foi proferida nesta segunda-feira. Ela considerou a paralisação abusiva. De acordo com a sentença, as duas entidades desobedeceram a ordem de manter a frota mínima em circulação de 70% dos coletivos nos horários de pico e 50% nos outros períodos. Os sindicatos ainda podem recorrer. Especialmente em relação ao Sindimoc, a juíza entendeu que houve má-fé dos dirigentes que teriam dificultado a intimação judicial, transformando a notificação em uma verdadeira saga. Segundo o acórdão, na iminência do início da greve, é no mínimo duvidoso que o presidente da entidade tenha ficado incomunicável. A magistrada questiona ainda, abre aspas, no dia em que a greve foi deflagrada, seria natural o sindicato estar com as portas fechadas? A meu ver, não, fecha aspas. Procurado pela reportagem, o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, rebateu o argumento. No dia que se antecedeu a greve, nós já havíamos comunicado ao URBS, feito todas as documentações necessárias, informando do indicativo de greve. E esperávamos que tanto as empresas como o poder concedente repassasse o pagamento no dia correto aos trabalhadores. Quando se iniciou a greve, toda a diretoria do sindicato estava na frente das empresas. Até porque, quando inicia-se uma greve, você se responsabiliza por todos os atos que aconteçam dentro dela. Então, o fato de ela não estava incomunicável, tanto é que eu estava na frente das empresas. A imprensa me procurou, eu dei entrevista na madrugada, falando sobre a greve, que era por falta de pagamento. O entendimento da juíza foi que nós estávamos incomunicados, mas todos os diretores estavam na frente das empresas, tanto é que a greve aconteceu. A paralisação dos trabalhadores foi provocada pelos repetidos atrasos no pagamento do adiantamento salarial depositado normalmente no dia 20 de cada mês. Na época, as empresas alegaram que a culpa era da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado por causa da dívida com a rede integrada de transporte. Assim, segundo a juíza, as operadoras do transporte coletivo também tinham interesse na paralisação, já que seria uma forma de pressionar o poder público a retomar esses repasses. E por causa disso, o valor da multa deve ser dividido igualmente entre as duas entidades. É uma questão de entendimento, esperamos aí conseguir reverter e mostrar que os diretores do sindicato todos estavam em frente às empresas, cuidando para que a greve não tivesse nenhum ato de vandalismo, não tivesse nenhum problema extrajudicial ou problemas aí que viesse ferir os trabalhadores e que possamos aí reverter essa questão da multa. O que a gente lamenta, sim, é uma postura tanto do governo do estado naquela situação de não repassar, ou enfim, ou dos empresários mesmo, não fazer o pagamento alegando que a dívida com o governo do estado era o que motivava o não pagamento aos trabalhadores. O governo do estado nem multa vai ter, mas os empresários vão ter o mesmo peso de multa do que os trabalhadores que estavam reivindicando seus direitos, ou seja, além de ser prejudicados naquele momento, e por isso fizeram a greve, agora novamente prejudicados, novamente penalizados por uma postura do governo do estado e dos empresários de transporte coletivo. É lamentável. A magistrada ainda refuta na decisão o argumento do Sindimoc de que a entidade tentou convencer os trabalhadores a voltarem às atividades, mas que eles teriam se recusado. Segundo ela, o sindicato representa toda a categoria e, por isso, responde pelos atos praticados pelos motoristas e cobradores. Além disso, a necessidade de manter a frota mínima deveria ter sido discutida na mesma Assembleia que aprovou a paralisação, de acordo com a magistrada. Nós fizemos a sustentação oral dentro do tribunal ontem, né? Nós ficamos sabendo imediatamente da decisão. Mas ainda nós temos alguns dias de prazo e aí nós vamos estudar melhor como nós vamos justificar e mostrar nossa argumentação do que aconteceu no dia da greve, que não foi aí um afastamento do sindicato, que não foi má fé do sindicato, e sim a preocupação que a greve acontecesse da melhor maneira possível. A Band News também procurou o CETRANSP. Por meio da assessoria de imprensa, a entidade informou que ainda não foi comunicada formalmente da decisão e, por isso, não vai comentar o assunto por enquanto. O valor arrecadado com essa multa vai ser revertido ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em 2012, o Sindimoc também foi multado pela Justiça do Trabalho após uma greve da categoria por um desacordo de horários. Na ocasião, o valor estipulado pela Justiça foi de R$46 mil. Obrigada, Daiane, pelas informações. Portanto, os sindicatos não só dos trabalhadores, não só dos motoristas e cobradores, mas também o Sindicato das Empresas do Transporte Público de Curitiba foram multados devido à greve da categoria.